Toda semana nós elegíamos assim o que mais namorava. Aí nós botávamos cinturão, né? Até hoje a gente brinca, tu era o cinturão e tal. O retorno do Zico no Maracanã. Meu Deus do céu. Jogador mais engraçado. O Itá. Jogador mais fominha. O Itá também. Esse não escapa. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Antes do Pijama. Eu sou Charles de Souza e hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui no estúdio, que talvez, se eu falar o nome dele, poucas pessoas irão conhecer. Ele é Idemar Ângelo Tomasi. Agora todos vão conhecer, né? Que ele é nascido ele nasceu no dia 1º de abril de 1958. Ele nasceu em Sarandi. Agora eu acho que todo mundo já matou a charada. Ele atuava como lateral direito e construiu a maior parte da sua carreira no Criciúma Esporte Clube. Chegou ao Criciúma em 1986, permaneceu até 92, tornando-se um dos atletas que mais vestiram a camisa do clube. Atualmente aparece entre os jogadores com mais partidas da história do Tigre. Entre as principais conquistas estão 4 títulos catarinenses em 86, 89, 90 e 91. Campeão da Copa do Brasil, né, no título inédito, em 91, e participou na Copa Libertadores da América de 92, quando o Criciúma chegou entre os melhores times da competição. Então, muito boa noite, Sarandi. Eu que te agradeço, Charles. Um abraço a você, um abraço a quem nos acompanha na sua casa. É um prazer estar no programa Antes do Pijama. Legal, bem sugestivo. Legal. Eu quero assistir o programa e depois ir dormir, né? É bem isso aí. Essa é a ideia, né? A ideia é essa, então. Que bom. Sarandi, primeiro, quem era o Idemar antes de virar o Sarandi que a torcida conheceu? O Idemar era um cidadão da cidade de Sarandi, como leva o nome até hoje, né? Que jogava futebol amador e futebol de salão na região, e após eu concluir o ensino médio na minha cidade, eu tinha uma ambição de cursar faculdade, né? Principalmente educação física, e onde havia uma possibilidade de eu realizar esse sonho meu seria em Passo Fundo. E eu fui convidado por pessoas que eu conhecia, né, de Passo Fundo, que haviam visto eu jogar futebol de salão, me convidaram para mim ir para lá e tentar fazer a faculdade. Mas eu fui para lá e quando eu cheguei lá, nas empresas que talvez houvesse essa possibilidade de eu trabalhar, não havia espaço, principalmente na Brahma, né, eu trabalhava num supermercado lá em Sarandi e tinha muito contato com os responsáveis da Brahma de Passo Fundo, porque a gente fazia compras elevadas, de valores elevados, né, e eles me convidaram para jogar. Daí quando eu cheguei lá, um conselheiro da Brahma era um conselheiro do Gaúcho, trabalhava na Brahma, era o executivo da Brahma. Falou, não vai ter nesse momento espaço aqui para te trabalhar, mas tu vai ficar onde? Eu não tenho onde ficar. Ele relatou assim, então vou te levar lá no Gaúcho, tu quer ficar lá enquanto aparece o espaço aqui para te trabalhar? Não vou. E eu fui no Gaúcho de Passo Fundo e lá fiquei na concentração do clube, antigamente era isso que se falava, né? E comecei a treinar. E lá conheci uma pessoa muito legal, Altino Nascimento, foi zagueiro do Grêmio de Porto Alegre, ele era o responsável ele era o gerente de futebol do Gaúcho de Passo Fundo, e eu comecei a treinar, e ele começou a me acompanhar. Eu falei, não trabalha mais na Brahma, tu vai jogar futebol. Eu disse, não pode ser verdade. E ali começou, né? Realmente, eu não fui mais trabalhar na Brahma, eu comecei a jogar no Gaúcho de Passo Fundo, joguei de 80, 81, 82 no Gaúcho de Passo Fundo. Então foi um início, assim, diferente, né? Que aconteceu por acaso. Não tinha essa ambição, esse desejo de ser um atleta profissional, mas o caminho me conduziu para isso. Existem essas histórias, né, Sarandi? A gente vê algumas histórias parecidas e normalmente quando sai sem a base, que não veio da base, aquela questão toda, mas acabam tendo sucesso, né? A gente pega aí grandes jogadores que surgiram assim e deram muito certo no futebol, né? É que assim, lá em Sarandi, no ensino fundamental meu, nós estudávamos no colégio agrícola, semi-agrícola, de manhã, agrícola hoje não sei se tem ainda esse processo, né, mas a gente estudava de manhã e trabalhava na roça à tarde.
E como eram muitos adolescentes na época, sobrava esse tempo para tudo, né? Principalmente para o que a gente mais gostava. Jogar um futebolzinho. Era jogar futebol. Então nós tínhamos assim, havia o ginásio municipal lá em Sarandi, que é um colégio tradicional, fosse parecido com o São Bento aqui, onde nós nos encontrávamos ali para pegar o meio de transporte para irmos até o colégio agrícola, que era longe da cidade. E nós fazíamos um pega todas as manhãs, às vezes 5 horas da manhã, nós estávamos lá para jogar contra os meninos do colégio, né? Então ali foi adquirindo alguma habilidade, algum dom com a bola, né? E depois no colégio também. Então você fez um questionamento, às vezes surgem oportunidades para pessoas que se dedicam a vida toda para o esporte, mas não têm o dom, não têm a essência do futebol. E nós, às vezes, aparece, né? Muitas pessoas que a gente encontra hoje, não, mas eu não tive base. Mas o futebol, a vida é assim, né? Às vezes, por mais que você insista, às vezes, numa profissão, você não é bem sucedido. E às vezes aquele que leva a profissão por acaso consegue ter sucesso. E também, de repente, é a hora certa de abraçar a oportunidade, né? Desde que ela apareça. Porque a gente não escolhe o que a gente quer ser, né? Lá atrás, as gerações de hoje já têm essa opção, né? De ter essa capacidade de escolher, vou seguir esse caminho, vou seguir aquele caminho, né? Mas nós lá atrás, eu refiro-me a mim, né? A gente não tinha nem a orientação dos pais, né? A gente existia, mas não tinha uma noção do que tu pretenderia ser no futuro, né? E as coisas foram se caminhando espontaneamente e naturalmente. E apesar, que idade tu tinha essa quando começou? Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos, E os pais, e o que disseram, apesar de já ser um jovem adulto, já, né? Enfim, mas os pais chegaram a dar algum conselho? Não, já nessa época? Não, porque vou falar uma coisa assim, né? Lá atrás, né? Os pais não tinham essa percepção, essa noção, né? Tu viu, eu sou de uma família de 12 filhos, mas cuidar 2 hoje é difícil. Imagina 12 incomodando dentro de casa inteiro, né, cara? Então é muito difícil essa fala, esse sentar na mesa, ter o espaço para você discutir algum assunto com os pais, né? Meus pais não tinham essa condição de interpretar o que era necessário para um filho naquela ocasião. Meu pai era agricultor, né? E todo agricultor tem seu dom na roça, né? Não tem o dom social, assim, de imaginar, meu filho poderia ser isso, poderia ser aquilo. Então, eu não tive essa orientação. Foi uma coisa espontânea, né? Através dos amigos que fui impulsionado e que me proporcionaram essa possibilidade de eu ter jogado futebol. Legal. E como é que surgiu a oportunidade de jogar no Criciúma? Então, veja bem como é a vida, né? Eu falei para você que eu joguei em 84 no Juventude de Caxias do Sul e joguei com o Oliver Coupe. O Oliver Coupe era o quarto zagueiro e eu era o lateral esquerdo. E lá no Juventude, quem era o preparador físico se chamava Heroíno Machado, que depois veio em 86 era o preparador físico do Criciúma. Veio para cá também. E aí chegou um certo momento que o Criciúma precisava de um lateral que jogasse tanto na lateral esquerda quanto na direita. E eu jogava no Juventude de lateral esquerdo. E também jogava de lateral direito. E aí, em função dessa necessidade da proximidade de não ter mais condições de escrever atletas, estava no final da inscrição dos atletas, esse professor, que era o preparador físico do Criciúma, que me conhecia, acabou me indicando para o Criciúma. E o Criciúma eu jogava nessa época no Santa Cruz do Sul, e o Criciúma foi lá e me comprou. Então esse foi o início da minha vinda, e muito feliz por ter sido lembrado pelo professor Herino Machado, né, que ele me trouxe para o Criciúma aqui, eu permaneci um bom tempo aqui. E tu lembra do primeiro jogo pelo Tigre? Lembro, eu cheguei no final de semana, fui recebido pelo Moacir Fernandes na rodoviária, ele foi me buscar. E na quarta-feira, o Cruzeiro de Belo Horizonte colocou as faixas da segunda taça que o Criciúma havia conquistado naquela temporada. 2 gols do Edmilson Mondardo, que era o centroavante da época. E eu fiz a estreia naquele jogo, à noite, né? Numa quarta-feira à noite, contra o Cruzeiro de Belo Horizonte. Olha só. E como é que foi o jogo? Foi 2-2. 2-2. 2-2. Né? Sarandi, tu falasse ali do Liverpool ali, e antes do Filipão, tu trabalhou com o Liverpool também no Criciúma como treinador, sim, né? Uhum. Que muitos dizem ser o responsável por aquela máquina que se tornou o Tigre na década de 90. Tu concorda com isso? Não só eu, como todos os atletas daquela geração ali que foram vitoriosos, têm essa percepção, né? E essa convicção de que realmente ele foi o mentor de tudo e ele que conseguiu fazer com que essa turma aí fosse toda vencedora. Porque o Levi chegou em 89
Em 88 nós tivemos um ano muito difícil no Criciúma. Permaneceu no Criciúma eu e tal, o Vanderlei e o Gris. Os demais jogadores todos foram trocados, liberados, né, vendidos, né? E ali começou um novo planejamento. E esse planejamento todo teve a mão do Liverpool. Ele que chegou e ele que conseguiu contratar os jogadores que, claro, junto com a comissão técnica, a direção, né? Mas foi ele o mentor de todo esse processo aí que deu certo, né? Então nós permanecemos praticamente 5 anos juntos e só houve uma contratação. Só houve a contratação do Paulo da Pinta, que foi o jogador que veio lá do Cruzeiro do Belo Horizonte, que nos ajudou na caminhada, mas os méritos todos, né? Claro, todos têm seus méritos, né? Claro, A direção, claro. a comissão técnica, os atletas, a torcida que nos acompanhou e nos ajudou. Mas esse time, ele foi todo montado pelo Liverpool, pelo seu conhecimento, né? E pela direção também, que tinha um certo conhecimento. E ali existia uma ideia de buscar atletas que tivessem uma idade baixa e que tivessem a possibilidade de prosperar na atividade profissional. E realmente deu certo, a gente comemora até hoje, né? E nessa época era muito difícil a situação do Criciúma, tu lembra como é que era assim, Sarandi? Nós falamos assim, né, Charles, dessa camisa que está aqui do meu lado, aqui, que é da época, né? E ali tem uma propaganda legal, né? Eliane, né? Aproveitar o teu gancho e agradecer aqui o Evandro Lúcio, que cedeu do... É meu amigo, mas não o conheço, mas eu interajo com ele sempre. Então, rapaz, ele tem uma coleção de camisas do Criciúma, que é a coisa mais linda. E ele soube do programa e disse, não, vou te encaminhar lá para te... mostrar pro Sarandi lá as camisas lá, porque isso aqui são legal, relíquias bacana, e traz boas recordações. Como dizer, não tem preço, né? Não tem valor, tem valor e não tem preço para vender. Preço, isso é verdade. Eu também questionava como era mantido o clube, né? E a Eliane era uma das responsáveis, né? A Eliane foi quase 20 anos que patrocinou o Criciúma. Naquela época, os proprietários das empresas de Criciúma tinham essa autonomia de mexer na parte financeira das empresas. Hoje os CEOs... Hoje já não... hoje está mais complicado. E tem que justificar tudo, né? Claro, não é que não justificasse na época, né? Mas era mais acessível. O dono da empresa tinha autonomia para... O dono dava um canetaço e então, pronto. A gente tinha informações, não sei se eram verdadeiras ou não, que o patrocínio da Eliane praticamente era responsável pelo pagamento de todos os salários dos atletas, né? Mas eram só 18 atletas, então, de um valor muito pequeno na época, né? E talvez o Criciúma, durante esse período que eu fiquei no Criciúma, 7 anos, sempre cumpriu com seus compromissos. Dada essa facilidade que a direção do Criciúma tinha em manter contato com os empresários, como até hoje, né? Há um olhar diferente para o Criciúma, né? Das pessoas que podem contribuir, elas continuam contribuindo até hoje. Foi um grande parceiro, né? Ele foi um grande parceiro. A gente que cresceu aí vendo o Criciúma, quem não lembra da camisa com a Eliane estampada aí. Ô, Sarandi, depois do Leverkusen, veio também um técnico que poucas pessoas falam também, né? Que foi o Edu Coimbra, né? O irmão do Zico. O irmão do Zico, campeão, então, e o quanto ele falava do irmão famoso no dia a dia? Existia alguma comparação ou pressão por carregar o sobrenome Coimbra? Ele falava alguma coisa, não? Não, assim, na convivência diária, nós tocávamos nesse assunto, né? Porque para nós também, como atleta na época, né? É um privilégio tê-lo junto conosco, né? Pô, o Zico foi o maior ídolo nosso, né? Embora tenha proporcionado muito sacrifício no Maracanã. Joguei algumas vezes contra ele, né? Era difícil? Poxa vida, o retorno do Zico no Maracanã tá num vídeo aí que até hoje fez um gol lá na gaveta. Perdemos 3-0. A gente brinca, mas depois eu vou contar a história porque que eu tô te relatando isso, né? Tu vai me questionar posteriormente. Tá. Mas a gente trocava muita ideia, assim, do Coimbra em relação ao irmão dele. Nós o questionávamos porque ele jogou muito tempo no Japão e naquela época que nós jogávamos futebol era difícil você ter atletas do futebol brasileiro que jogassem fora do país, né? Então a gente questionava, perguntava como é que não era, tal. Essas perguntas normais, né? Do dia a dia, né? Até para sentar numa mesa e ter, assim, assuntos, né? Diferentes do futebol, né? Mas ele foi um técnico muito legal, muito bacana, inclusive foi campeão conosco aqui. Certo. Vamos chegar agora ali na Copa do Brasil.
que este mês aqui, no dia 2, completou 35 anos do título, né? Do título mais importante do Criciúma, né? Tu era moleque, né? É, verdade, verdade. O Charles. Não era muito, então não vamos entrar nesse mérito aqui. Nesse detalhe. Nesse detalhe aí. Mas qual foi o jogo mais difícil daquela campanha, tu lembra? Assim, da Copa do Brasil, eu acho que foi contra o Remo, lá em Belém. Foi um jogo difícil, tu lembra que foi... Muito difícil o jogo. Não pela forma como nós fomos recebidos e pela forma como nós encontramos o campo. Foi naquele jogo que eles fizeram um gol contra? Não, aquele foi aqui. Ah, foi aqui, que eu lembro de algo no Chico confronto. Monte Alegre que fez um gol contra. Ah, verdade. Lá o jogo foi de quanto? Lá 1-0? 1-0, gol do Soares, né? Soares de cabeça? De cabeça, um cruzamento do Jair Lenz do lado esquerdo ali. Tá. Nós jogamos lá, porque nós chegamos no estádio, para nós chegarmos no estádio foi muito dificultoso, entendeu? Havia mais ou menos mais de 10 mil pessoas fora do estádio e o pessoal queria adentrar dentro do estádio. Então foi um dia muito difícil para chegar até lá e contornar tudo. E o gramado, o estádio, agora esqueci o nome dele, né? Depois eu estive lá posteriormente, hoje eles fizeram uma reforma geral, mas hoje nem a Várzea joga naquele estádio lá que nos colocaram, né? Sim. Porque a gente poderia jogar em estádio melhor, né? No Mangueirão, mas não, a gente jogou no estádio pequeno lá, acanhado, que eles imaginariam que lá eles poderiam vencer o jogo, mas foi o jogo assim mais difícil que nós tivemos, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Mas o time deles era bom? Ou foi essas questões de campo, a estrutura, tudo que dificultaram? São fatores que juntos, né, nos ofereceram dificuldades, né? O time era bom, não dá para dizer que o Remo era um time tão ruim assim, não. O time do Remo era muito bom. E as dificuldades, logística, temperatura, né, também, que é diferente você jogar lá num local que a temperatura é bastante elevada, né, e as condições do gramado, né, não era um gramado ideal para jogar futebol, era umas macegas, como se chama na bola, né? Tu ia jogar assim, o pessoal te pegava pela camisa quando você ia bater uma lateral, entendeu? Pela tela, né, que hoje não pode mais, né, então são coisas assim que, mas lá atrás, nós estamos falando de 35 anos atrás, né? Tem que ser, lá se aceitava, né? Hoje não, né? Depois veio, né, na Copa do Brasil, o técnico foi o Filipão, né? Filipão, é. Então, o que tinha de diferente dos outros treinadores? Porque o Criciúma tinha batido na trave eu acho que em 90, né? 90, que... Nós perdemos para o Goiás lá, semifinal, para decidirmos com o Flamengo a final. Isso, perdemos nos pênaltis, né? Foi nos pênaltis lá. Puxa, se tivesse passado, ia pegar o Flamengo seria a final com o Flamengo. Tanto é que o Goiás fez a final com o Flamengo. Tá. Mas o que tinha de diferente aí dos outros treinadores? O Filipão tinha algo de diferente que daí conseguiram chegar ali? Eu sou um pouco suspeito em relação a isso, porque eu tinha uma amizade muito próxima do Filipão. O Filipão é de Passo Fundo, né? A minha esposa também é de Passo Fundo, então nós já tínhamos uma aproximação de lá, né? Depois eu continuei jogando no Gaúcho Passo Fundo. Em 81 nós fomos jogar contra o Igrejinha e o Filipão era treinador do Juventude. E depois do jogo ele veio falar comigo para me levar para o Juventude. E aí surgiu uma possibilidade de a gente fazer uma excursão para a Arábia Saudita. E ele foi lá, eu acho que ele fez, não sei, foi 12 jogos, ele ganhou 11, empatou 1, daí ele já ficou lá, não retornou mais. E a gente manteve alguns contatos assim, né? E depois, quando ele chegou no Criciúma aqui, ele era uma pessoa assim muito próxima do atleta, do ser humano, né? Que acompanhava o dia a dia dos atletas, mas de uma personalidade muito forte, diferente de um Levir Coupe, que era mais leve, mais metódico, né? Se aproximava mais do atleta, extraía mais do atleta, fazia o atleta entender o que ele queria. E o Filipão não, o Filipão já era um método mais grosseiro, assim, né? Era mais, vamos, essa é a palavra correta, né? Mais gauchão, né? Sim, linha dura. Põe linha dura nisso. Ele cobrava muito, né? Cobrava demais até houve atrito com atletas na época, né? Mas tudo contornável, assim, a gente conseguiu contornar, mas era, digamos assim, um Levir mais metódico, mais instrutivo, né? E um Filipão mais grosseiro, no bom sentido, né? Mas cada um tem sua personalidade, sua forma de fazer com que seus comandados possam retribuir aquilo que ele entendia que era necessário. Show. Vocês imaginavam naquela campanha
ser o campeão? Vocês acreditavam que poderiam ser campeão naquele... É uma resposta muito difícil de ser dada, assim, né? De ter essa convicção, essa certeza que isso iria acontecer. Mas confiança nós tínhamos, né? E as coisas foram se encaminhando para isso, né? Os resultados nos ajudaram. Tanto é que nós somos campeões invicto, né? Qualquer time, assim, só tem 5 times brasileiros que foram campeões da Copa do Brasil invictos. Então as coisas foram se moldando, a confiança foi isso, sendo adquirida, né? E quando depois nós eliminarmos, eu acho que o ponto-chave foi o Atlético Mineiro, que nós ganhamos do Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, né? O gol de falta do Cavalo, então ali, queira ou não, estabilizou o lado emocional, e quando o ser humano está com o lado emocional estabilizado, tu tem mais confiança para realizar as tarefas do dia a dia, né? Então, em função disso, nós podemos perceber que, olha... Foi ali, então? Foi ali o start, depois daquele jogo que você... Não, ali, não, pô, olha quem nós eliminamos, o Atlético Mineiro, cara, não é qualquer adversário, né? Ali, opa, damos aquela respirada, né? Agora pegamos mais uma força para ir até o final. Claro que aí vem outros fatores também alienados a isso que nos impulsionaram porque nós chegássemos no título. Sarandi, o que acontecia dentro do vestiário que a torcida nunca soube? Aconteceu algum fato, assim, que tu podia revelar pra gente, assim, que diz, ó, isso eu lembro que acontecia, mas eu nunca falei... Tem algo assim que não, tem bastantes fatos, assim, né, que aconteciam dentro do vestiário, no dia a dia da viagem e tal. São fatos, assim, alguns mais pesados, outros mais leves, né? Mas o que existia entre nós lá, assim, dentro do vestiário, eram brincadeiras agradáveis, né? Toda semana nós elegíamos, assim, o que mais namorava, o que mais... Ah, tinha isso? Não, quem era o que mais namorava, assim? Não, é perigoso. Não pode... Não. É comprometedor isso, né? Nós tínhamos cinturão. Ah, mas tinha um namorador, então? Não, tinha vários. Na época, né? Mas tinha lá um local onde nós votamos nessa pessoa aí. Tinha uma eleição lá. Tinha uma dentro do vestiário, né? Aí nós botávamos um cinturão, né? Até hoje a gente brinca, tu era o cinturão e tal. Mas eram atividades assim agradáveis, né? Sadias, tal, marcava, né? Havia muita participação também dos torcedores dentro do vestiário, coisa que hoje não tinha mais. Pessoas que iam lá jogar baralho conosco, iam jogar sinuca, dama. Nós fazíamos atividades dentro da concentração, quando nós estávamos lá, e havia participação do torcedor. Então, coisas que hoje já não é mais permitido. Já não acontece mais, né? Não, nem pode mais, nem deixo. Teve alguma confusão que tu viveu dentro de do vestiário que tu lembra, assim? Qual foi a maior confusão? Eu relatei lá atrás que quando o Filipão foi o técnico, que ele era muito rude, muito firme em relação às suas posições, né? Houve um atrito com o Griso, com o Filipão, né? E daí nós, jogadores, se reunimos e chamamos, não, Filipão, tu não pode tirar o Griso, né? Como é que tu vai tirar o Griso? O Griso é nossa referência, é o camisa 10, o que resolve tudo, né, cara? E por causa da briga ele queria tirar o... Queria afastar o Griso, e nós não deixamos, daí nós falamos assim, não, ele deixa que nós conversamos com ele, porque o Griso não é muito de se comunicar, né? É meio retraidão, assim. Desde que nós conversamos com eles, vamos fazer entender o quanto ele é útil para nós, e vocês se acertam. Aí daí o Filipão falou assim, não, então já que vocês solicitaram, porque nós tínhamos o hábito todos os dias de tomar chimarrão com o Filipão, então tudo bem, mas a partir de hoje na minha cuia não tomo mais chimarrão. Tudo bem, se eu não tomar chimarrão na tua cuia, mas deixando ele jogando, tá tudo certo. Trabalho é trabalho, lazer são fatos assim, né, que a gente pode mencionar, assim, sem problema nenhum. Sim, mas depois foi resolvido? Não, foi resolvido. Depois se resolveram? Depois de resolver, tá? Tanto é que resolveu tanto que nós somos campeões, né? Esses fatos aí acabam sendo esquecidos depois, né? E tu já entrou em campo lesionado sem contar para ninguém alguma vez na tua carreira? Não, lesionado não, mas sentindo dores, sim. Mas tu queria ir para o jogo, eu digo, eu não vou falar que eu tô sentindo. Assim, não. Apesar que naquela época eu acho que passava bastante jogadores, acontecia isso, né, Sarandi? Ou não, era uma coisa, sentia uma fisgada. Não, o jogador na época não é por qualquer coisa que ficava fora. Eu, às vezes, joguei vários jogos com hematoma no tornozelo aquele escuro que ficava sangue ali, né, que a gente chama assim, pelo trauma, né, inchado. Ia pro jogo. O médico liberava e vamos embora. É que antigamente não tinha esse cuidado tão especial assim com os atletas. Tinha um médico do clube, só mais nada.
Então o médico falava assim, ô Charles, tu tá bem? Tá doendo, mas dá para jogar? Dá, então vai. E não tinha esse negócio de esse cuidado. Hoje tu tem uma lesão, tu vai numa clínica, faz um exame de imagem e te dá o diagnóstico preciso. Antigamente era só no olhômetro, né? Vai que vai, vai que dá. Hoje tem muito mimimi, Tem Sarandi? muito mimimi. Tem muito mimimi? Tem, O jogador hoje... tem muito, tem bastante. É. Hoje, muitos jogadores da época que jogaram da forma como jogaram, hoje nem treinam, entendeu? Porque nós tivemos jogadores, principalmente o Itá, que foi um jogador que jogou quase 6 meses com um problema no tornozelo, cortava chuteiro para jogar. Então, havia um sacrifício nesse sentido também. Hoje não, hoje não tem. É que os elencos hoje são muito elevados, né? São quase, o Criciúma tem 40 atletas, na época nós tínhamos só 18, então Nossa, mais que o tu dobro. tinha que colaborar nesse sentido aí. Mas E os jogadores se doavam, né? se doava, era diferente, né? Cuidar, a dedicação do atleta, o empenho do atleta, não é que não haja hoje, entendeu? Mas são épocas distintas, cada atleta na sua época, cada um com seu sacrifício, né? Cada um com a sua colaboração. E muitos jogadores jogavam assim, com dificuldades, mas jogavam, não se isentavam de assumir a responsabilidade. Qual jogador te deu mais trabalho para marcar? Eu sofri muito. Porque tu sempre foi lateral direito, né? Isso, Mas tu também tinha um estilo, porque naquela época tinha um estilo meio volante, né? O lateral direito Sim. naquela época não avançava muito, ele era Sim, quase que um zagueiro, sim, era mais jogava cuidadoso. mais por dentro, né? Mas eu comecei, quando eu cheguei em Santa Catarina, lá em 86, que você mencionou aí, anteriormente, cheguei aqui, todo mundo chegou, cara, tem um atacante, o tal do Joinville aí, olha, não vai ser fácil, tá de Paulo Egídio, 86, meu Deus do céu. Primeiro jogo que eu fui jogar contra ele lá no Joinville, mas não tive dificuldade nenhuma. Depois teve o Jairo Lenz também, que eu joguei contra o Márcio Dias, mas um jogador que me incomodou demais foi o João Paulo, do Guarani de Campinas. Pô, foi jogar na Roma, seleção brasileira. Era bom, cara? Era muito bom jogador. Mas eu marquei outros jogadores também, marquei o Elivelton, né, que jogou, o Denilson, o Renato Gaúcho lá no Rio Grande do Sul. Então, são atletas porque antigamente eles não saíam do país, eles ficavam no país, os bons atletas, né? Hoje é mais fácil, né? Imagino eu que os referências, os que resolvem, estão todos no exterior, né? Tanto é que a nossa seleção, a base é do exterior, né? Sim. Então, os bons jogadores naquela época ficavam aqui. Então, não dá para te dizer assim, era um bom... Eu peguei bons atacantes, Silvinho, Internacional de Porto Alegre, então peguei jogadores de alto nível, cara. Não foi fácil. Mas, dentro do que era possível, consegui contornar a situação. E existe alguma história engraçada, assim, que até hoje vocês, quando se encontram, né, ou enfim, que fazem vocês rirem? Tem, mas eu falei ali do Zico, né? Tu falou do Edu, né? Eu deixei para contar agora essa história. Nós fomos jogar no Maracanã e o Zico havia voltado de uma lesão no joelho. Ele tinha ficado quase um ano fora. Eu acho que o jogador do Bangu deu uma chegada nele. E aparece no filme Aquela contusão que ele teve séria que tirou ele da... tirou um tempo. Daí nós fomos jogar no Maracanã. O retorno do Zico no Maracanã. Meu Deus do céu. Aí nós brincamos até hoje. O Bebeto foi na linha de fundo, né? No lado esquerdo, assim. Se tu olhar no vídeo ali, a gente toca aquelas fitas, né? Não sei como é que tá hoje, né? Aí pegou a bola e deu um corte no zagueiro. Nosso zagueiro era o Silva, zagueiro, né? Certo. E rolou a bola para trás, a bola bem no risco da área grande, ela quicou, ele deu de peito de pé, deu lá na gaveta, o Everton, o goleiro, só olhou. Aí nós olhamos assim, nós brincamos até hoje. E onde é que tá o Silva? O Silva tá dentro do fosso, cabeça para baixo. Nós brincamos até hoje, nós fomos lá tirar o Silva de dentro do fosso. O corte que o Bebeto deu nele. Mas então de brincadeira, assim, né? Só para elucidar um pouco, né? A bela jogada do Bebeto e do Zico. Algum companheiro tinha alguma mania muito estranha naquela época? Estranha. Tu lembra de alguém, de algum... Não estranha não, mas tinha assim um cuidado especial, assim, de ser mais próximo do outro, né? Assim, de você ter uma preferência, assim, teve esse pessoal, nós ficamos quase 5 anos juntos, assim, né? Então, de escolher o mesmo quarto, de ficar no mesmo quarto, hoje já fica um só no quarto, antigamente ficava, era 2, né? 2 tinha que escolher, Então, assim, essas preferências, assim, mas não tinha, assim, nada de excepcional, assim, e tal. Porque na época não tinha tanta coisa, assim, que hoje é inserida no futebol, né? Era uma coisa mais
simplificada, né? Mais simples, né? Não tinha tanta coisa como tem hoje. Tu ia lá, se fardava, jogava e ia para casa. Hoje não, tu chega no clube, tem que tomar café, tem que almoçar, tem que lanchar e ir para casa, e tem uns suplemento. Na época não, na época era que nem, é que nem nós hoje, né, Charles? Hoje tu faz as refeições normais, sem complemento, sem Não nada. tinha aquele acompanhamento rigoroso Não, de nada, hoje, nada, assim. nada. Não tinha nada disso aí, é tudo ao natural, tudo espontâneo, né? Sim. Só não vai comer uma feijoada antes do jogo, só isso, né? Eu digo, ó, era a recomendação. Ali aqui no Morro Grande, quem vai a Floripa ali, né? Quem vai a Floripa, né? A gente tinha o Antônio Sérgio nosso supervisor. Quando nós íamos jogar contra o Figueirense, pô, tu tem que passar lá, nós chegava lá, tem umas cabanas ali na descida ali. Tinha pinhão, quentão, milho verde, pastel de camarão, eu comia tudo. Hoje não deixo mais, né? Tem alguma história assim de concentração que hoje a gente não acreditaria, assim, ou algo que os jogadores faziam escondido da comissão técnica naquela época? Não, eu vou te falar assim, ó, nós tivemos na época, assim, muitas dificuldades que foi com o Vilmar, o nosso zagueiro, né? Muitas vezes nós fomos buscá-lo em casa no sábado de manhã, né, para ele treinar, né? Aí, tem uma vez ele chegou lá na concentração com a camisa da namorada, pensou que era dele, né? Saiu às pressas, Saiu nem às olhou pressas, e... botou e chegou lá, assim, pô, que camisa é essa aí, cara? Puxa vida. Então são fatos assim que a gente lembra, recorda, né, e comenta muito, né? Muitos jogadores também teve em certas ocasiões, jogadores chegaram assim um pouquinho alterado, né? E nós falamos pro preparador físico, sua bota antigamente era estaca, né? Zigue-zague, né, cara? O cara fez duas daquela ali, caiu em cima das estacas, ó, manda ele embora que hoje tá sem condições. Não tem condições de Não, jogar, de jeito nenhum. de treinar. Daquele pessoal, muitos moram aqui, né? Daquele timaço, né? É, nós temos hoje o falecido Alexandre, aí tu tem essa camisa dele de goleiro aí, né? O Wilson mora na cidade, o Vilmar mora na cidade, eu moro na cidade, o Cavalo, o Itá. Essa turma aí mora toda na cidade. Tudo aqui na todos cidade aqui. Vieram para cá e ficaram. E é difícil de sair de uma cidade depois do carinho, porque eu acredito que vocês recebam um carinho da torcida, claro, que para muitos, né, passou, enfim, mas mesmo os mais jovens, quem é apaixonado por futebol, quem é apaixonado pelo Criciúma, acaba conhecendo a história, porque eu acho que vocês recebem reconhecimento até de se bobear de adolescente, é assim mesmo? Nem tanto adolescente, mais da terceira idade, digamos assim, né? Não, isso é um orgulho. Isso... Em função do tempo, que é 35 anos, né? Os adolescentes de hoje não, mas hoje tu tem muito mecanismo para você acompanhar o que aconteceu com o Criciúma. Nós tivemos o Criciúma prestou homenagem para nós, no dia 2, né? Lá no estádio Alberto Isso, né? Então, claro, tinha pessoas, né, da minha geração, né, da tua geração, mas a maioria que estava lá era adolescente, que não tiveram a oportunidade de conviver conosco, mas de saber o quanto isso foi importante para eles, entendeu? Essa conversa, essa troca de informação, né? Conversar com eles, falar com eles, tirar foto, entendeu? E a gente é bem reconhecido, é bem valorizado em relação a esse feito aí que aconteceu, porque a gente fala assim, são 35 anos, mas há 35 anos atrás, a cidade em si, a estrutura que nós tínhamos, e a gente estava vendo o vídeo lá, tinha 32 mil pessoas no estádio. Hoje, para botar 10 mil, estou falando de uma época em que a cidade que se chama tinha a metade quase da população. Então, tu vê o quanto o adolescente, o jovem, o adulto gosta desse Criciúma Esporte Clube. Hein? E são apaixonados. Nossa torcida é acima do normal. É acima? Essa torcida do Criciúma é acima da média? É acima do que a gente tem visto aí. Claro que eles copiaram alguma coisa do exterior aí, mas por onde tu vais, tu liga um canal de televisão onde o Criciúma está jogando, a torcida sempre é comentada, sempre é falada, porque ela é acima da média. Essa bandinha que introduziram agora, já havia na época lá, né? Lá atrás, até falei com o Adriano Zelam, que é professor também, que ele fundou a guerrilha, né? Lá atrás, há muitos anos atrás. Então sempre houve essa aproximação do torcedor com o Criciúma Esporte Clube, essa paixão, né? E ela não é restrita digamos assim, aos homens, né? Ela consegue englobar a grande maioria a parte feminina também, né? Que a gente vai nos estádios, assim, e também isso é uma referência a nível nacional.
porque as mulheres da nossa região são muito bonitas. Quem assiste televisão, quando está passando, o pessoal foca ali e tal. Chama atenção. Chama também, atenção, né? chama atenção. Com certeza absoluta. A marada fica tudinho. Sarandi, na Libertadores de 92, o que significava para um clube do interior de Santa Catarina, né, disputar uma Libertadores naquela época? E nós não tínhamos, nós atletas, né? Estou te falando algo assim que a gente não tinha essa referência de quanto era importante a tal da Libertadores da América e o quanto é importante hoje, né? Ela ganhou assim um status maior, né? Mas a gente não tinha só disputar Libertadores da América, mas o que é a Libertadores da América? A gente sabia que ia jogar contra um time do exterior, né, cara? Mas não tinha noção da dimensão que Não, seria essa... não, da dimensão não, porque a gente também, na época, assim, tinha pouco acesso a isso, há 35 anos atrás, né? Informação, Pegar informação de que forma, né? Hoje não, hoje aperta um botão aí aparece tudo, né? Sim. Então, esse distanciamento da modernidade, da tecnologia daquela época para hoje, nos distanciava um pouco mais do conhecimento, do que isso representaria. Posteriormente, depois, sim, nós fomos tomando conhecimento, que daí, né, a gente conseguiu dimensionar o quanto isso era importante também, né? A gente enfrentou São Paulo aqui em casa, a gente estreou com 3-1 aí, opa, aí deu aquele alerta para nós, né? Claro, depois daquela satisfação de jogar no exterior. Então foram aparecendo situações assim que foi despertando em nós o quanto era importante jogar uma Libertadores da América. E aquele jogo contra o São Paulo lá, ficou aquele gostinho de que, pá, dava para ter passado? Isso foi em casa, né? O primeiro jogo lá que nós perdemos por 1-0 e depois nós decidimos em casa aqui. Lá o Ita foi expulso, o Ita reclama até hoje, né? Mas o jogo em casa aqui nós tínhamos quase certeza que nós passaríamos, sabe? Porque naquela ocasião não havia possibilidade de dois times do mesmo país permanecerem. Era obrigado a se enfrentarem. Por isso que nós tivemos que, depois da primeira fase, né, que nós fomos o time que melhor se classificou na primeira fase, tivemos que enfrentar o São Paulo na segunda fase, porque eram dois times brasileiros. O São Paulo ficou em segundo lugar, então nós tivemos que jogar entre nós para que ficasse um representante brasileiro só. Então, mas havia essa percepção, tanto do Tele Santana quanto da nossa parte, assim, que quem passasse dessa fase aí estaria, assim, clareando uma possibilidade de ser campeão. O São Paulo foi, né? Tanto é que foi campeão do mundo. Foi Então campeão. não dá para dizer que só campeão da Libertadores. O cara foi campeão do mundo, né? Mas teve dificuldade contra nós. Era para ver A qualidade, a qualidade do Criciúma na época. Sim, né? sim. Hoje a gente fala assim, mas naquela época, não, mas todos os jogadores do Criciúma da época, todos eles foram jogar em grandes clubes de futebol brasileiro depois. Um por um, todos eles, Bahia, Vasco, Grêmio, do Vitória, todos eles conseguiram, assim, uma projeção além, daqui, embora né? estivesse uma idade um pouco elevada, mas ainda conseguiram dar um passo a mais. Sim. E qual foi o clima que vocês enfrentaram quando foram jogar com essas equipes internacionais? Não, assim, aqui a gente nos chamou a atenção foi que nós fomos jogar em Oruro. Oruro é 4.500 metros de altitude, né? Daí nós fomos de La Paz a Oruro de ônibus. Poxa! Mas eu acho que deu umas 5 horas estrada de chão. Em cima das Cordilheiras dos Andes. Só poeira. Aí quando nós chegamos em Oruro, assim, aquela loucura, né? O ônibus chegando, assim, aquele povo saindo de tudo quanto é canto, correndo em torno do ônibus. Mas o que é isso? Um povo diferente, assim, no meio não é um deserto, mas é uma área rígida, seca, né? Sim. Tu olha pro lado, não vê nada, cara. Vê lá aquele pessoalzinho baixinho, com vestido diferente, né? Mas nos chamou a atenção a forma como nós fomos recebidos lá em Ururu. Foram recebidos bem? Muito bem, muito legal, muito bacana, assim. Todos os lugares que nós passamos, né? A gente foi sempre super bem recebidos, né? Esses conflitos que há hoje entre as torcidas, na época não havia isso aí. Isso aí apareceu recentemente, um bom tempo atrás, né? Mas na nossa época não... Até quando eu jogava no Criciúma em 86, nunca se viu falar essas confusões de torcidas, né? Tinha rivalidade, mas era mais dentro de campo mesmo, na hora do jogo e... Não, coisas pacíficas, assim, né? Humanas, né? Entre os torcedores, né? Não havia essa percepção hoje que tu tens, assim, de que qualquer coisa vai acontecer.
policiamento, cuida aqui, cuida ali. Não, o estádio era, tu entrava, tudo à vontade, né? Hoje mudou muito, né? Na época, quem era o maior rival? Joinville? Naquela década, eu acho que foi um... Foi Joinville, o Joinville vinha, assim, de um bom período, assim, com a hegemonia do futebol catarinense, e nós, em 86, né, aí sim, nós começamos esse processo aí, né, que foi o primeiro título do Criciúma. As 4 taças e o campeão e o título de 86 começou a fazer com que o Criciúma ocupasse um espaço no futebol catarinense, porque até então não tinha acontecido, né? Depois, claro, em 87 perdeu o título, 88 perdeu para o Joinville, depois teve aquela sequência ali de 3 títulos, né? O tricampeonato estadual, que aí sim, ainda proporcionou ao Criciúma uma certeza de que toda a estrutura que foi pensada lá atrás, ela conseguiu dar os resultados que se esperava. Umas respostinhas rápidas aqui. Melhor jogador com quem jogou? Que eu joguei o Griso, Melhor treinador? Oliveira Coupe, Jogador mais engraçado? o Itá. Jogador mais fominha? O Itá também. Esse não escapa. Estádio mais difícil? Morumbi, nós jogamos lá, foi difícil jogar lá. Maior rival? Joinville. Acabamos de falar, né? E isso nós também já falamos, mas a nossa torcida é a melhor? Não é que ela seja melhor, ela é mais charmosa, ela é mais atrativa, ela acompanha, ela se manifesta constantemente, independente do que aconteça dentro do gramado. Essa paixão transpassa para dentro do campo, com certeza. Até quem assiste na TV, que tanto no campo quanto na TV, a emoção tu sente quando tu ouve a torcida do Criciúma. A entrada da charanga no estádio, todo mundo perfilado, tocando aquela música, olha, aquilo ali chama atenção demais. Um companheiro que virou amigo para a vida? Vanderlei João Mior. Sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho da minha filha. São coisas que ficaram interligadas, né? Ele mora na cidade, nós conversamos constantemente. Então, a gente faz amizade, faz amigos também no futebol, e esses amigos, né, que a gente mais admirou e, né, mais esteve próximo também, a gente guarda até hoje. O que mais te emociona? Ainda te emociona, apesar que eu digo assim, porque o Sarandi, isso tu deve ter falado milhares de vezes e relembrado, mas ainda tem algo que te emociona ainda daquela época do Criciúma? Emociona, sim, porque nós tivemos nessa homenagem que o Criciúma prestou para nós, né? Ali estavam todos os campeões de 91. Então, rever os amigos, embora a gente, assim, a gente não convive diariamente, mas a gente tem um grupo aqui que a gente interage, assim, mas poder dar um abraço num amigo que nos ajudou lá dentro de campo, todo mundo estando ali, próximo da taça, a torcida gritando, cantando o hino do Criciúma e nós levantando a taça de 91, não tem quem não se emocione. Nesse ato aí até o Itá chorou, entendeu? Então são boas recordações, eu acho que tudo aquilo que deixou de bom para a vida da gente, a gente tem que lembrar. Quando o menino Sarandi, lá do interior do Rio Grande do Sul, sonhava com o futuro, ele imaginava que um dia seria campeão da Copa do Brasil, disputaria uma Libertadores e entraria para a história do Criciúma. O que você diria hoje para aquele garoto? Hoje você tem que ter um desejo, um sonho, uma ambição, buscar na educação algo que possa te auxiliar dentro da atividade que você vai exercer, porque sem ela você não consegue ter sucesso, são duas coisas interessantes. E o trabalho, eu acho que o trabalho e a educação são duas coisas que têm que estarem bem próximas, né? Porque o trabalho te oferece uma capacidade de você desenvolver o que você quer, e a educação te oferece uma condição de você ter noção daquilo que você está realizando. Sarandi, queria te agradecer, né, por ter vindo até aqui no Antes do Pijama. Assim, muito legal, e a gente que né, eu também vou revelar aqui, eu estou quase chegando ali nos 5.0 ali, então assim, a gente lembra, a gente ainda se arrepia quando vê lances dos jogos, a festa, enfim, quando o Criciúma começa a dar uma respirada e começa a ir bem no campeonato, dá aquela animada de novo, todo mundo, a cidade, todo mundo veste a camisa.
Enfim, assim, a gente volta querendo aquela época, né? Resgatar aquela época dos nossos heróis do passado, né? Que tu faz parte. Falando em retornar ao passado, nós também, como ex-atletas, retornamos ao passado em muitas ocasiões, porque nós acompanhamos vídeo que tem hoje, né? Quando está próximo da conquista do Copa do Brasil, tem muito vídeo aí e tal, mostrando aquela euforia, aquela conquista. Então, isso também nos deixa muito felizes. Legal. Sarandi, então foi um prazer te receber aqui e queria te agradecer por atender o nosso pedido aí, que foi assim, mandei mensagem, eu tenho um irmão também que é fã, o Adilton, que é fã do Sarandi, até ele que me cobrou, tipo, pô, liga lá pro Sarandi lá, traz ele no programa aí, eu digo, não, vou levar ele aí então. Não, eu que te agradeço pelo convite aí, me pegou assim, meio corrido aí, porque eu tô indo pra Copa do Mundo, né, semana que vem, então acompanhar o casamento do meu filho lá em Los Angeles, depois vou acompanhar a Copa do Mundo, mas quero te parabenizar pelo ambiente, pelo local, pela estrutura que tu montou aqui, fico muito feliz em ter a oportunidade de estar num ambiente tão bom, tão aconchegante quanto esse. Legal, então para finalizar, já que falou ali, eu ia finalizar, mas já que falou, palpite aí, o que tu acha, me dá um palpitezinho da Copa do Mundo aí, o que é esse time da seleção aí? Não, ele é esperançoso, mas não confiante. É um time que vai ainda sem uma definição, sem saber quem vai jogar, mas na frente do Brasil tem muito mais seleções, muito mais organizadas, com muito mais tempo juntos. Esperamos que o Ancelotti consiga fazer com que essa seleção atenda o desejo e o ansejo da população brasileira de conquistar novamente um título, mas será difícil. Show. Então, para finalizar aqui, quero agradecer também ao Evandro Lúcio, que me cedeu aqui essas camisas aqui do saudoso... Pô, camisa estofadinha na frente. Essa aqui ainda tem estofado aqui legal, bola. Do nosso goleiro aqui, o eterno goleiro Alexandre. A camisa que o Filipão usava muito. O Filipão usava muito nas entrevistas aqui, né? Legal, da camisa. Bacana. E essa aqui que ficou eternizada. Essa aqui né, que xodó de todas elas, né? Exatamente. Então, com esse agradecimento aqui, a gente termina mais um Antes do Pijama. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço.